Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Eu tenho uma convidada muito especial, que eu adoro ela, tá sempre no meu coração. É a Andrea, naturoterapeuta e aromaterapeuta pediátrica. E hoje ela vai compartilhar algumas dicas de uso dos óleos essenciais com as crianças de uma maneira consciente, segura, para a gente realmente fazer um bom uso. Então, Andréia, seja muito bem-vinda. Enorme alegria, assim, estar com você aqui hoje, poder aprender um pouquinho com você. Me diga uma coisa, antes de a gente começar, o que te levou para a aromaterapia pediátrica? Oi, Dai, tudo bem? Antes de tudo, quero agradecer estar com você aqui, é um enorme prazer. E nem preciso dizer o quanto nós somos fãs de você, né? Então, assim, eu falo nós porque não é só eu, né? Todo mundo aí que tá na aromaterapia não tem como não te admirar, né? Então, na verdade, eu não sou mãe, mas eu amo crianças. E eu sempre comento isso, sabe? Eu tenho uma coisa com crianças, assim, que é incrível, sabe? As crianças, parece que elas colam em mim e eu colo nelas também. Então, eu sou apaixonada por trabalhar com criança. E durante a pandemia, acabou aparecendo a Raquel e uma oportunidade de eu trabalhar também com crianças em uma clínica de reabilitação neurológica. Então eu comecei, foi assim que eu comecei a trabalhar com as crianças. E daí nisso eu já fazia algumas coisas relacionadas à naturoterapia para crianças também. Então daí tudo isso acabou indo fluindo. Bom, só para todo mundo conhecer um pouco mais do teu trabalho, além de utilizar os óleos essenciais, tu tem todo um estudo sobre o ser humano, sobre a criança, sobre o adulto, através da medicina tradicional chinesa, certo? E Isso. existe alguma diferença, assim, tu vê alguma diferença pela medicina chinesa no olhar da criança comparando com o adulto? A gente pode usar da mesma maneira um óleo essencial com uma criança e com um adulto? Ah, que legal, adorei tua pergunta, Dai. Eu adoro falar sobre a medicina chinesa aí mesmo, ainda mais com esse olhar aí para a criança, né? Então, assim, tem bastante diferença, assim, né? Então, o que eu sempre falo, né, que eu gosto de estar trazendo como uma grande diferença entre a criança e o adulto. A criança estava na barriga da mamãe ali, né, na barriguinha, e saiu dali. Então, como ela saiu da barriga da mãe, o corpo dela todo ainda está em desenvolvimento, o corpo dela não está formado 100%. Isso é o que a gente consegue ver aqui na nossa medicina, né? E também na medicina chinesa não é diferente. Na medicina chinesa, o crescimento da criança fisiológico, ele acompanha o energético. Então, assim, se a parte energética não está 100%, o fisiológico também não. Então, assim, a gente já tem essa diferença. E o que acontece, assim, né, quando a gente fala qual que é a maior diferença entre criança na medicina chinesa e comparando, né, na nossa medicina aqui? A criança, quando ela está na barriga da mãe, ela está recebendo todos os nutrientes da mãe e tudo está acontecendo ali, né? Tudo que ela precisa para desenvolver, ela está ali no corpo, dentro da mãe, na barriga da mãe. E quando ela sai dali, ela tem que desenvolver sozinha essa parte energética, porque ela não tem a parte energética, assim como ela também não tem a formação dos órgãos. Os órgãos estão, né, tem a formação, mas está imatura, né? Então, a mesma coisa acontece com a parte energética. Então, essa parte energética dela, ela acaba ocorrendo alguns desequilíbrios. E esses desequilíbrios são considerados algumas deficiências e excessos. Mas esse nome é o nome que a gente dá na medicina chinesa, né? E é normal. Então, assim, só que eu gosto de trazer sempre aqui, porque é normal. Então, assim, vai ter algumas coisas que acontecem com a criança, que às vezes a mãe está muito desesperada e quando a gente tem um olhar diferenciado, né? Tem uma frase sua que eu gosto bastante, né? Que eu sempre comento, né? Você sempre fala assim: a gente estuda óleos essenciais bastante, mas a gente tem que estudar também a integralidade do ser humano, né? Então, aqui na medicina chinesa, a gente consegue ver isso. E eu gosto bastante por isso mesmo, né? Então, a criança tem já, né? É normal, faz parte do desenvolvimento dela, ela tem alguns excessos e algumas deficiências, que são desequilíbrios. Então, é normal algumas coisas na criança mesmo, na visão da medicina chinesa. Isso que eu ia te perguntar. Mesmo que sejam normais, quais são esses desequilíbrios, essas desordens? O que a gente pode esperar que isso não é um problema, embora pareça um problema, não é. Faz parte do Uhum. processo de desenvolvimento. Sim, que legal. Então vamos lá. Nossa, é muito bom a gente falar isso assim, porque quando a gente consegue unir ali, a gente consegue ter um olhar diferenciado e entender o que está acontecendo com a criança também, né? Então, assim, ó, um dos equilíbrios que tem, a gente tem excesso de coração. O coração na medicina chinesa, ele fala um pouco da ansiedade quando está em desequilíbrio. Então, um coração calmo, né? É um coração, se a gente for pensar aqui, né, na nossa medicina e na medicina chinesa, né? O coração é responsável por essa parte. Então, o que acontece, né? A criança sempre vai ter um excesso de coração. O que seria esse excesso de coração, né? Então, a criança sempre vai ter ali, né, um sono mais leve, agitada, falta de foco.
Tudo isso faz parte ali da criança, por quê? Porque quando ela está precisando da energia dela sozinha agora, que foi aquilo que a gente comentou lá, né? Que ela está precisando da energia dela, ela está desequilibrada ainda, o corpo dela não sabe funcionar sozinho ainda, antes tinha a energia da mãe, né? Agora é só dela. Então, assim, ó, é normal criança não ter foco, é normal criança ter agitação, é normal ter sono leve. Então, assim, bebezinho acabou de nascer, às vezes a mãe procura a gente lá, mas tá acordando, tá tendo um despertar muito leve, né? Então, assim, isso é normal, super normal da criança, tá? Na visão ali da medicina chinesa. E é muito interessante a gente ver isso, né? Com outros olhos também. Outra coisa que é normal aí também é excesso de fígado, né? O fígado tá relacionado ao quê, né? Qual que é o sentimento relacionado na medicina chinesa? Raiva. Né? Mas quando a gente fala da criança, a gente não vai pensar raiva, o bebezinho nasceu com raiva, não é nesse sentido, né? O que acontece ali com a criança? A criança é birra, que ela vai ter choro, terror noturno. Então, assim, às vezes a mãe procura a gente e fala assim: olha, minha criança tá tendo muito terror noturno, tá chorando demais, tá fazendo muita birra, né? O sono, o despertar dela, ela também tá tendo despertar chorando. Qualquer distúrbio aí relacionado a sono, a gente já pode relacionar aqui esse excesso de que está faltando ali, né? Esse yang que a gente fala, né? Yang do fígado ali, que não está ok na criança. Então, seria esses dois excessos que a gente tem. E a gente tem as deficiências também, né? Deficiência a gente chama assim na medicina chinesa, mas o que a gente pode explicar aqui para as mães para ficar um pouco mais fácil, né? A deficiência seria aqui, falando, né, na nossa língua, assim, seria algo que está em falta, né? Não que seria uma deficiência, que a medicina chinesa chama assim. Então, aqui a gente tem baço e pâncreas como uma desordem aqui. O baço pâncreas na medicina chinesa, ele é responsável pela nutrição. Então, assim, o alimento que a criança está se alimentando, a respiração, tudo isso é relacionado a uma nutrição da criança. Do que acontece? Também não nasce ok, porque antes ela estava ali na barriga da mamãe, recebendo a energia da mãe, agora é ela que tem que ir atrás, correr atrás disso, né? Não tem nada mais agora que está vindo facinho. Aí o que vem? Vem diarreia, distensão abdominal, falta de apetite demais, gosto doce, né? A criança não tem, a gente tem bastante crianças, mas falam, mas a minha criança só quer comer doce. Só quer comer doce, é por isso, né? Inclusive na medicina chinesa, o doce representa o baço, né? Então, tá aí mais um link que a gente faz também. Tem mais um, mais uma coisa aí que acontece também que a gente pode considerar aí normal na medicina chinesa. É pulmão. O pulmão também já vem com essa deficiência também, né? Então, por que já vem também com ela, né? Então, também antes tinha energia da mãe, agora é da criança sozinha, que está aprendendo sozinha, assim como o funcionamento dos órgãos, que não está 100% ok o funcionamento. Então, o que vem aí nos pequenininhos, né? As questões respiratórias. Então, assim, nós também que estamos aqui na frente dos atendimentos, a gente vê direto, é uma das queixas principais dos atendimentos, especialmente agora, nesse ano, né? Que as questões respiratórias. Então, as tosses, gripes, resfriados, tudo isso daí vem também dessa questão, tá? Tudo isso dessas desordens. Você não me perguntou, mas eu vou te falar, porque quem estiver assistindo com certeza vai estar curioso aí, né? Curiosas também, né? Até quando que permanece essas desordens das crianças, né? O ideal é que Toda mãe quer saber quando que isso acaba. Me diz, por favor, quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou dormir de novo? Já que você está contando que é normal, né? Que eu tenho que entender que faz parte, né, do desenvolvimento. Entendi, mas quando acaba? Então, isso vai ser conforme o desenvolvimento dos órgãos. Então, como acompanha, tá? Então, assim, o desenvolvimento fisiológico da criança vai acompanhar o energético. Então, assim, a gente pode considerar que está 100% ok o desenvolvimento energético de uma criança, a menina, quando ela menstrua, e o menino, quando ele está mais ou menos nessa idade ali também, quando ele já está adolescente. Claro, né, que bem antes disso já começa a se regular, né, bem antes, mas só para a gente entender que quanto menorzinho ele for, menos ele tem essa parte de desequilíbrio, porque os órgãos deles não estão ok e a parte energética também não. Não que só vá se regular ali com essa idade, né? Mas só para ter uma ideia de quando na medicina chinesa está tudo ok o funcionamento do corpo. Aí. E um ponto que é importante, bom, vai demorar aí para poder ter um sono maravilhoso, né? Talvez nunca volte, mas vamos lá. Pensando assim nas desordens respiratórias, do sono, que vejo que são de todos os pontos, são os que aparecem mais. Mesmo sendo esperado, normal, é fisiológico, a gente pode ajudar a manejar melhor, né, esse momento, de tornar mais leve, contribuir de alguma maneira natural para aliviar um desconforto, uma tosse, uma congestão respiratória. Então, mesmo que é natural, é fisiológico, a gente pode intervir.
Isso? Sim, podemos sim, podemos sim. Nessas questões que eu trouxe aqui para vocês, dos distúrbios, desequilíbrios, né? Vamos chamar assim, dos desequilíbrios, a gente consegue sim, só que aqui não é tão fácil de a gente falar e vou falar assim, a gente vai fazer isso e já vai resolver, né? Não, porque exige ali uma espécie de como se fosse um tratamento que a gente está fazendo ali, né? Não é algo rápido, né? Se eu falasse para você assim, usa tal esse ponto, né? A mãe vai usar e já vai querer a resposta na hora, não vai acontecer isso. Mas a gente consegue sim, com certeza, amenizar isso, né? A gente tem resultados aí na prática direto, tanto com os óleos essenciais, como pontinhos de acupuntura que vai auxiliar, né? Nesse dia a dia. Isso. É isso que eu queria te pedir, assim, porque, bom, a gente não vai trabalhar, só para explicar ao pessoal, a gente não vai trazer a sugestão aqui de colocar uma agulha, não é essa a ideia da live, mas trazer, existem acupontos que pela medicina tradicional chinesa a gente poderia usar esses pontinhos no corpo como um norte, um caminho para levar o óleo essencial diluído, claro, e assim gerar um estímulo energético e, claro, que vai mobilizar a fisiologia do indivíduo, da criança, aqui no caso, para trazer um bem-estar. Então, a gente aqui tem a proposta de trazer algumas dicas, algumas orientações, mas nada substitui um atendimento onde, agora eu vou olhar de maneira individual para o meu filho, para minha filha, com acompanhamento de um aromaterapeuta, entender certinho. Aqui são dicas, assim, e a gente nem... E eu até falei para André, eu não quero trazer uma dica muito profunda, eu também não queria, assim, mas trazer mais do dia a dia, aquilo que a gente não tem problema de oferecer de sugestão, de cuidado, porque não vai estar afetando a questão da singularidade, não vai piorar um quadro clínico, por exemplo, vai trazer uma melhoria, mas não aprofundou muito no que provocou, nas causas, nos porquês, né? Então, tem alguma sugestão, assim, para melhorar a respiração, rinite, sinusite, aparece tanto. Hoje abri uma caixinha lá no Instagram, tinha algumas mães pedindo, por favor, algo para rinite, para sinusite. Meu filho tem 4, 5, 7 anos. Eu vi, tem sim, Dai, tem sim, que pode ajudar sim, né? Não seria o caso desses distúrbios dos bebezinhos ali, né? Desse desequilíbrio dos bebezinhos, mas claro, a gente pode usar ali também e pode apresentar resultado, né? Eles a gente tem que olhar, né? Igual você trouxe ali para nós mesmos, né? Tem que ter um olhar diferenciado para entender um pouquinho melhor tudo que está acontecendo. Eu vou deixar 2 pontinhos aqui que eu falo que são mágicos, tá? Mas não é sempre que é assim na medicina chinesa, assim como não é os óleos essenciais, né? Eu chamo eles de mágico. Por que eu chamo eles de mágico, né? Porque criança gosta de ouvir essa palavra, né? Pontinho mágico. E quando a gente ensina eles não esquecem, que é uma coisa que eu amo, a coisa mais linda que eu acho é ensinar pontos de acupuntura para criança, porque eles não esquecem, né? E a gente, igual a Dai falou ali também, né? Os pontos de acupuntura, quando a gente ensina, não é para as mamães aplicar agulha nas crianças, né? A acupressão, né? Que a gente utiliza. Então, eu vou ensinar aqui 2 pontinhos que eu falo que são mágicos além das crianças gostarem de ouvir essa palavra, e porque eles fazem efeito na hora, não é todo ponto de acupuntura, né? Que a gente tem isso, mas esses são. Rápido. Ó, um deles, ele fica aqui na beirinha do nariz, aqui, ó, IG20. Maravilhoso, bem na beirinha aqui, ó. A gente pode pegar aqui assim, ó. A criança tá com o nariz congestionado, Dai, é a coisa mais linda que existe. Nossa, é impressionante, assim. Criança tá com o nariz congestionado, Dá para aperta. sentir um buraquinho, né? Isso, e se a gente, nós aqui adultos apertar, a gente vai sentir até que é um pouquinho doloridinho aqui, assim, né? Quando a gente aperta aqui. Então, assim, ó, de imediato, assim, eu adoro quando eu tô fazendo live, alguma coisa assim, eu falo, olha, façam. As pessoas vão fazendo na hora e já vai sentindo. Então, descongestiona na hora toda a parte do nariz aqui. E tem que apertar os 2 lados, tá? Quanto tempo, mais ou menos, de apertar aqui, assim? Como que tem que ser esse apertar? Porque tem gente que vai precisar enfiar uma faca, assim, quase, né? Outro detalhe também, foi bem bom você falar sobre isso, Dai. Os meridianos de acupuntura, que são os pontos de acupuntura, na criança é diferente de nós. Então, assim, das crianças é bem superficial, não é tanto igual ao nosso. Então, significa, se é superficial, significa que a gente não precisa ter muita pressão para apertar. Ótimo. Então, bem devagarzinho, bem suave, quase como se não estivesse apertando mesmo. Isso mesmo. Mas na pele. Isso, mas não precisa fazer movimento horário nem anti-horário, ele é pontual mesmo, tá? Então a gente só segura ele ali. Isso, segura no pontinho ali. Mas é na hora, é muito lindo. É lindo, lindo de ver. Na hora já descongestiona. É muito bonito. Então, assim, se eu não tenho óleo essencial em casa, eu poderia simplesmente apertar esse ponto e já ter um resultado ali. Claro que eu vou poder potencializar com óleos essenciais, mas se não tem, tá ali no momento emergencial, bora emergência.
Isso, exatamente, exatamente. Mais uma vez aí as medicinas se completando, né? A aromaterapia com a acupuntura, a acupressão aqui nesse caso, né? Isso mesmo. Então, assim, pode pensar em duas condições, né? Se a criança já está utilizando um protocolo de aromaterapia, né? E ela quer utilizar por um outro motivo, né? Então, a criança está usando um protocolo de aromaterapia para hiperatividade, por exemplo, e de repente atacou uma gripe, né? Daí a mãe fala, eu quero utilizar um óleo essencial para isso. Aí a gente pode indicar o pontinho, né? Para não precisar entrar com o óleo essencial. Ou, né, a questão que você trouxe também. Qual a quantidade? Eu uso erva baleeira, eu uso que óleo essencial poderia pensar aqui, qual a quantidade, de manhã, de tarde, de noite, quando quiser. Na opção que você trouxe, né, de potencializar o ganho, né, já tá tendo ganho aí. A minha indicação também é ele, né, até deixei ele aqui, ó. Erva baleira, né? Maravilhoso. É minha indicação também. Então, assim, nesse caso, eu não digo para colocar aqui no pontinho, diluir, né? Eu digo para usar no difusor mesmo. Eu acho que é mais interessante, até porque é fácil, o rostinho da criança, né? De repente ela encosta a mão no rosto, e vai pro olho, né? Então, eu gosto de usar no difusor mesmo. Então, daí no difusor, erva Tá. baleira, e para potencializar o ganho, vamos apertar aqui, que na hora vai limpar. É lindo. Perfeito. É mágico de Então, verdade. maravilha. É importante isso. O estímulo no acuponto é só com o dedo, sem óleo vegetal, sem óleos E essenciais. E daí associa a inalação de erva baleira, por exemplo, que é um óleo que é seguro para criança abaixo de 7 anos de idade. Muitas vezes a gente escuta, para quem está iniciando aqui, né? Muitas vezes a gente escuta, use eucalipto, hortelã-pimenta, mas são óleos que têm uma restrição, são bem estimulantes e não são indicados para as crianças, né? Então a gente acaba usando erva baleira, que é seguro. Vale dizer que a erva baleira, em muitas regiões, é um óleo brasileiro e é conhecido como erva milagrosa, Maria Milagrosa, porque ela é que nem o acuponto que a André trouxe, é mágica, assim, ela realmente alivia a dor, desconforto, expectora de uma maneira bem rápida para crianças e adultos, né? E a inalação que eu recomendo, vamos imaginar ali uma criança de 3, 4 anos. Ela faz essa inalação como? A mamãe leva de que maneira? Pode fazer no difusor de ambiente mesmo, né? Colocar poucas gotinhas ali, umas 2, 3 gotinhas mais ou menos, o difusor de ambiente já tá ótimo já, né? Não deixa muito tempo, que não precisa, né? Que geralmente as mães pensam, tem que deixar a noite toda, o dia todo. Não precisa, né? 20, 30 minutinhos ali já tá ótimo já é suficiente. E os nossos resultados que a gente tem bastante, voltando a falar ali da erva baleira, ela é maravilhosa, né? Nossa, é muito linda mesmo, é encantadora. Então, utilizar o pontinho mágico com óleo mágico vai ser sucesso. Para quem não conhece, a erva baleira é um óleo que é brasileiro e ele tem na composição alfa-pineno e o cariofileno, que são 2 anti-inflamatórios, 2 expectorantes, descongestionantes, então é uma, vamos dizer assim, uma sinergia química dentro de um óleo que provoca um efeito bem intenso de desobstruir, melhorar a respiração, tonificar o sistema respiratório mesmo. E terias alguma coisa assim pensando em enjoo, digestão, dificuldade assim de digerir alimentos a partir de aí 1 ano, 2 anos de idade? Tem sim, tem sim. Esse também é mágico. Falei que eu ia fazer só pontinho mágico, né? Maravilha. Aqui vai ser os mágicos. Queremos, bora. Essa live já vai virar uma aula, tipo, aqueles guias que a gente precisa para sobreviver. Exatamente. Temos sim, o pontinho, o nome dele se chama pericárdio 6, tá? E onde que ele fica, essa lindeza, né? Ele fica no punho, tá? Então, como que a gente faz para achar ele, né? Então, tem aqui a preguinha do punho, que a gente tem aqui, né? A preguinha quando a gente dobra aqui, né? Tá? Tem aqui a preguinha do punho. E aqui no meio, a gente tem um tendão. Se a gente passar a mão aqui, a gente vai sentir. Bem no meio aqui, assim, a gente tem um tendão. E como que a gente localiza ele, né? Ele seria 2 Tsum. 2 Tsum é uma maneira que a medicina chinesa fala, né? Mas esse Tsum significa essa medida aqui, tá? Essa medida bem no meio do nosso dedo, ou então a gente pode pensar aqui, ó, essa medida do polegar aqui, tá? Tá legal. A gente vai pegar essa medida aqui, mas nunca é do nosso dedo, é do dedo da criança, porque já pensou, né? Aquele bracinho petitinho, a gente pega o nosso, o ponto vai parar aqui nele. É da mãozinha deles, né? Então a gente vai achar esse ponto como, né? 2 Tsum, que seria aqui, né? Essa parte do meio do dedo. Então ele vai ficar aqui assim, mais ou menos, né? Ó, prega do punho, né? 2 dedos, então mais ou menos aqui assim. Né? Mas do meu, né? Do seu já vai ser diferente. Cada pessoa é diferente. Esse ponto, Dai, nossa, olha, é lindo, maravilhoso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então, a mesma coisa também, né? Como que a gente vai utilizar ele, né? Você pode apertar ele, gosto dessa condição de apertar esse pontinho.
gosto de colocar alguma coisinha aqui, criança tem que ter cuidado, né? Eu sempre indico uma sementinha de mostarda, alguma coisinha para colocar nesse ponto aqui, mas tem que ter cuidado porque a pele da criança é sensível. Às vezes a gente tira e vai ficar uma marquinha ali. Não vai ter dedinho mesmo. Uhum. Pode colocar o óleo essencial aqui também? Pode, mas o óleo essencial mágico, né, que a gente vai indicar, tem que ter cuidado com o sol. Então, assim, tô pensando assim, né, porque tem crianças muito pensando agora também, né, época de férias, né, as mães podem pensar, esse potinho para enjoo, então vou usar no carro, maravilha, né, esse sol tá lá fora, né, daí não vai dar certo, né. Com o óleo que a gente vai indicar. Então tem que ter esse cuidado, né? Mas pode sim usar o óleo essencial diluído aqui, ou então Qual que você indica? limão. Beleza. É mágico, né? Que é mágico também. E sabe que assim, outro exemplo que tu acabou trazendo aqui foi bem importante, que aparece da criança ficar enjoada no carro com facilidade. Sim, Às vezes muito. o trajeto curto já fica normal, né? Ai, será que o meu filho tem algum problema? Minha filha tem algum problema por ficar enjoado no carro? Não, a gente está falando de uma maturação que está acontecendo em toda a fisiologia. Então, poderia colocar no aromatizador do carro, por exemplo, uma gotinha Isso. de duas, para ajudar. Tirando a situação de carro, seria então no acuponto, diluiria o limão, uma gota para quanto assim que tu usa? 10 ml de óleo vegetal, mais, menos? Pode ser sim. Uma diluição bem baixinha ali já é suficiente. Porque esse pontinho é maravilhoso. E o óleo essencial do limão, né? Apesar de eu gostar um pouquinho mais do, né, em casos de enjoo, essas condições, eu gostar mais do óleo essencial do limão pela via olfativa, gosto mais. Então, assim, então, assim, se fosse para uma escolha assim, eu iria escolher no aromatizador ali mesmo, se tivesse a opção de pôr dentro do carro e no pontinho colocar, né? Mas é a mesma coisa do outro momento, né? Um pode auxiliar o outro, ou quando uma opção não pode ser usada, usa outra, né? Ou usa os dois juntos, vai ser sucesso total. Eu ia comentar que o limão, assim, para a inalação também, na versão no uso por inalação, ele é interessante porque já dá um alívio ali na hora também. E até pensando nas gestantes, o limão, ele é útil para enjoo de Sim. gestantes. Então, para quem está neste momento, agora estou gestando, já estou pensando aqui nas demandas do futuro, sou uma mãe preocupada com o que vai vir pela frente, eu quero me preparar. Beleza, provavelmente vai usar limão com a criança, mas já pode usar aí na gestação se sofrer com enjoo, azia, má Isso digestão. mesmo. E o pontinho mágico também pode, tá liberado para gestante. Então, maravilha, já se tornou aqui dica para gestantes também. E pensando em tosse, tonificar pulmão. Tem esse ponto também. Todos vão ficar falando que é mágico, Dai. Eu sou muito encantada pela acupuntura. Maravilha, bora. Esse também é mágico. Só voltando ali no pontinho que eu ensinei antes, pode colocar dos dois lados, tá? Todos esses pontos podem colocar dos dois lados, tá? Só em um já vai fazer efeito aqui nesse caso, mas se quiser colocar nos dois, pode também. Esse pontinho mágico de agora, esse tem que ser nos dois, tá? Para poder potencializar mais, porque a tosse é algo que tá ali incomodando mais, né? Esse ponto se chama pulmão 9, tá? Onde que ele fica? Vai lá, aqui de novo, né? Prega do punho, fica bem no cantinho, bem aqui assim, ó. Se a gente for mexer, sentir aqui, a gente sente até um buraquinho ali assim, ó. Então fica bem aqui, tá? Bem aqui esse pontinho, tá? Maravilhoso. Então, assim, a criança começou a tossir, apertar esse pontinho. Nossa, é na hora. Claro, ele não vai tirar assim, a criança tem que entender, a criança está no processo de resfriado e tudo mais, né? Mas ele vai aliviar aquela tosse que está forte. Então, assim, não tem como dizer que não aconteceu isso, porque acontece. Então, se apertar ali, vai aliviar aquela tosse. Então, a criança acordou, acontece muito, né? A criança acorda de madrugada, e geralmente no horário do pulmão, ali ela acorda. Geralmente é bem porque tem os horários ali que tá passando os órgãos no corpo, né? Geralmente no horário do pulmão ela acorda, porque ela tosse, né? Segura ali, aperta ali, já vai aliviar já essa questão dessa tosse. Então, maravilhoso também. Que maravilhoso! Muitas dicas especiais para tornar o nosso dia mais leve, mais tranquilo, para gerenciar algumas demandas que aparecem assim, não é que é um problema, o que eu fiz de errado para gerar determinada situação fisiológico, né? E a gente pode ajudar de uma maneira leve e natural. Maravilhoso. E me diz uma coisa, tu trouxe aqui no primeiro momento sobre essa importância, né, do olhar integral, o olhar para a criança. Conta um pouquinho para o pessoal como é que tu trabalha, como é que a tua equipe trabalha com esse pilar. Que legal. Então, assim, mais uma vez aqui, né, eu vou falar, eu tô imaginando aquele emotion que sai com o coraçãozinho no olho. Eu vou estar falando, vai estar saindo o coraçãozinho aqui nos olhos.
Dai, olha, é a coisa mais linda que existe e a gente conseguir ter, né? Por isso que a gente tem que estudar cada vez mais e mais, né? A gente buscar todos esses conhecimentos, porque assim, é a coisa mais linda o quanto se encaixa uma coisa com a outra quando a gente começa a fazer esse entendimento, né? Então, assim, a gente tem o conhecimento aqui do óleo essencial, mas quando a gente começa a ver como uma coisa está relacionada à outra, né? A gente olhar, né? O olhar aqui para a medicina chinesa, olhar para a psicossomática, olhar para a família, né? Tudo isso, né? Olhar a gestação da criança, tudo isso, quanto isso está interligado para a gente conseguir saber, né, qual óleo essencial que eu vou utilizar. É lindo. E o que eu acho mais lindo disso é que quando você liga todas essas coisas, né, você pega uma situação, uma criança para você atender, você vai olhar ela pelo lado da psicossomática, você vai olhar ela pela medicina chinesa, você vai olhar ela pelo contexto familiar, e todos eles vão te direcionar ao mesmo lugar. Você fala, olha que coisa mais linda, gente. Olha só, então não é aqui mesmo que eu vou, né? Tudo junto, né? Então, esse olhar integral, assim, é integrativo, né? Como nós trabalhamos ali até na equipe, assim, é muito lindo, né? Na equipe ali, a gente tem a Bia, que é pediatra, tem a Raquel, que é fisioterapeuta, e tem toda a experiência, ela que trouxe para nós aí, né, a aromaterapia pediátrica. A gente tem a Gi, especialista do sono, né, e tem eu na medicina chinesa. Então, assim, olha o tanto de olhar que tem ali, fora as outras coisas que a gente estuda, né? Então, a gente pegar uma criança, assim, para a gente atender é uma coisa muito boa, assim, porque a gente olha, isso aqui está relacionado a isso. Então, é lindo, né? E é assim que a gente consegue os resultados, né, Dai? Olhando a criança no todo, é assim que tem que ser, né? Nada é separado, né? O corpo não é separado das emoções, então é assim que a gente tem que olhar, e olhar o contexto todo que está em volta também, que é muito importante, né? Olhar a família aí para a criança é muito importante. André, o que eu ia até aproveitar e perguntar, por exemplo, se eu tenho interesse de realizar uma consulta contigo, no final das contas, essa consulta ela é feita contigo, mas tem todo um olhar da equipe, da Raquel, de Isso, todos os quatro. Ai, que legal. E tudo como é que meu. faz? Só aproveitando, já que a gente está falando sobre o teu trabalho e da equipe, como é que a gente faz para encontrar vocês, pra fazer um bom uso dos óleos essenciais? No Instagram de todas nós tem um link que é só clicar lá que daí vai direto para nossa secretária, para a Tainara. Aí ela vai direcionar. E é como você falou mesmo, né? Pode ser que seja eu que atenda, mas o olhar vai ser de todos, né? É uma equipe Legal. multidisciplinar dentro de uma terapia pediátrica. E todas nós com esse olhar assim para o todo, né? Que é a coisa mais linda, né? Sim, perfeito. Então depois eu vou colocar abaixo aqui do vídeo o arroba do Insta para poder, para quem tiver interesse, poder acompanhar mais fácil, né? Porque daí não precisa ficar digitando, às vezes digita errado. Então, se você tem interesse, depois dá uma olhada abaixo do vídeo que vai estar descrito ali o arroba. Esse arroba que está aqui embaixo aqui já é o meu, né? Mas depois Tá. tem da equipe, tem do Instituto também, Raquel Galeazzi, né? Mas esse que está aqui já é o Então meu. pode ser pelo teu também, tá? Beleza. Tu teria alguma orientação assim para a gente pensar mais uma dica para as mamães, porque para quem não sabe, a gente tem um curso de aromaterapia pediátrica e dentro do curso eu e a Raquel, a Andrea já fez, né? A gente sempre trabalha muito beleza, vamos olhar para o filho, vamos olhar para a criança, para a filha, para o adolescente, mas é importante olhar para a mãe, é importante olhar para o papai, porque tá tudo interligado, como a Andrea trouxe, né? Não dá para trabalhar de uma maneira isolada, só a criança, às vezes, se o contexto familiar está levando para um lado, uma outra proposta. Então, e às vezes a gente vê que a mãe está super precisando de um cuidado, de um respiro, para um cansaço, uma exaustão, para dar uma acalmada nas ansiedades. São tantas novidades para quem é mãe de primeira viagem ou não, tem tanta informação, cada ser é único, acontece diferente, às vezes a gente acha que seria tudo igual, seria como na primeira gestação, como na primeiro desenvolvimento do meu primeiro filho, agora no segundo é tudo diferente, daí vai provocando algumas angústias e ansiedades. Tem algo para acalmar os corações das mães? Ponto mágico de novo? Bora! Elas merecem, né? Elas merecem, né? Elas merecem. Então vamos lá, Dai. Tem sim, tem um pontinho que eu falo que é o ponto das mães, né? E só antes de eu falar o pontinho, eu concordo com tudo que você disse sobre as mães também. E eu vejo ainda, quando a gente pensa na família toda, né? Mas a mãe, eu sempre trago ainda uma importância maior para a mãe, porque a mãe, a gente ainda tem a parte do universo feminino que está relacionada a ela, né? O poder que ela tem enquanto mulher de modificar toda a casa, né? Então eu sempre gosto de trazer ali ela como mais uma referência maior, né? Mas o pai também, todos dali contam também, né? Então vamos lá, pontinho mágico.
Esse pontinho se chama pericárdio 7, onde que ele fica também. São duas pontinhos fáceis para vocês, que não vai ter como dizer não esqueci, não tá difícil de achar. Esse também fica no punho, tá? Esse fica bem na dobra do punho, bem aqui no meinho. Lembra aquele que eu tinha falado aqui, ó? Aqui, dobra do punho, de achar aqui o tendão, ele fica bem no meio do tendão. Se a gente passar aqui, a gente vai sentir que tem um meinho dele ali. Então, fica bem nesse meinho. Ele se chama pericárdio 7. Esse ponto, Dai, nossa, ele é daquele momento assim que tá tudo perdido. Tá tudo, por isso que eu falo que é o ponto mágico para a mamãe ali. Aquele momento que a live já valeu só para esse momento, né, mãe? Aquele momento que a mãe fala, meu Deus, tá tudo perdido, o que eu vou fazer? Não, eu não enxergo nada, não vejo nada, o que eu vou fazer? Naquele desespero mesmo. É como se ele fosse lá e colocasse uma luz e falasse assim para ela, calma, tem sim. Porque, inclusive, ele acalma a mente, que é por isso que ele faz isso. E ele vai direcionar, ele vai ajudar a limpar isso, porque o pericárdio na medicina chinesa, ele é como se fosse uma armadura do coração, principalmente na mulher. Na mulher, o pericárdio trabalha bem mais do que no homem, né? Então, é como se ele fosse ali e colocasse uma armadura naquele coração e falasse, calma, né? Eu vou limpar tudo aqui para você vai enxergar e calma, não é assim, você calme. E vou te dar uma luz aí no seu fundo do seu túnel. E é como as mães ficam se sentindo muitas vezes, né? Ainda mais agora, se a gente for pensar, né? Tá quase chegando nas férias das crianças, as mães já estão preocupadas com isso. E todas essas questões que a gente trouxe lá da criança, quem tá com um bebezinho, né? O bebezinho lá com diarreia, bebezinho chorando, bebezinho que parece que tá muito agitado, criança que já tá muito agitada, né? E como que a mãe fica, né? Um passa pro outro, né? A situação ali, né? Então, para a mãe, esse ponto é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Muito bom. Que legal. E qual óleo essencial tu vai recomendar para as mães? Olha, eu teria vários para recomendar aqui, Dai. Eu teria vários. Eu sou de entrevistadora. Mas eu vou querer um seu também. Imagina, a gente vai ter um que a Dai indicou, também quero um seu. Gosto de pensar aqui no Cérebro Atlas, por resiliência, né? Porque ele vai estar falando a mesma língua do ponto, né? Olha, você vai conseguir, né? Ele vai também acalmar. Então, assim, acho que ele está bem falando a mesma coisa que o ponto ali. Gosto de pensar também no Bergamota, se a mãe estiver ali precisando de um empoderamento ali, né? Para ela ter aquela coragem, né? Não, eu consigo, né? Gosto de pensar também no Bergamota. O Líbano também, uma boa opção também para acalmar aí esse movimento, né? Que tá muita agitação, assim. Mas ainda os meus preferidos ainda fica aí ainda o cedro. Gosto bastante do cedro com bergamota, assim, eu acho que ia ficar sensacional, pensando no ponto ali, né? Eu acho que ficaria bem lindo juntar os dois. Traz uma boa estruturação com otimismo, o cérebro para trazer a estruturação, o ponderar, né? E a bergamota trazendo otimismo, autoconfiança, porque é uma fase que gera insegurança diante de tantos estímulos, mudanças e novas demandas e responsabilidade, né? Então, perfeito o Líbano para resgatar aquela confiança, a fé maravilhosa. Olha, eu não vou nem ter indicação aqui, porque certamente esses três são, assim, mágicos. Então, não tenho o que contribuir. De verdade, assim, eu acho eles lindíssimos e trazem uma reestruturação muito boa. Então, dão aquela edificada mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Se fosse assim, contribuir algum óleo, talvez eu pensaria em um gerânio, porque é legal o gerânio, assim, para dar para lembrar do autocuidado, para conseguir lembrar de olhar para si, porque, claro, tá toda a atenção na criança, então, um pouquinho, pequenos momentos de autocuidado, sei que é outra realidade, mas o que eu posso fazer nesses 5 minutinhos por mim, para manter a minha vitalidade, às vezes lembrar, vou escutar uma música, sabe? Já dar uma animada. E quando os dias estão mais difíceis, né? Então, lembrar disso, desse autocuidado, que é maravilhoso. Eu amei. O universo feminino fala sobre isso, que a mulher tem que ter um tempinho para ela, né? Então, aí, gerando nesse momentinho, para ela reestruturar a energia dela e depois ela ir lá, né? Doar a energia dela para casa. Dividir, né? Adorei. Queres dar mais alguma dica para o pessoal? Lembrar-se de alguma coisa? Acho que no momento seria essas mesmo aqui, né? Já tem bastante de dica. Agora eu quero ver utilizando e contando para nós, né? Como foi? Então, André, queria te agradecer muito, assim,
por todas as dicas que tu trouxe, dicas mágicas, assim, como tu colocou, um ponto fácil, poder manipular aqui, mexer, estimular, para você poder ver a potência que existe dentro da medicina tradicional chinesa, ver a potência que existe na aromaterapia, ou seja, não precisa de muito, vai lá com aquele pouco tempo que você tem, na correria, dedica ali para massagear algo acessível, e para ver que com pequenos estímulos, né, que parecem pequenos, mas vão fazer uma grande diferença na nossa realidade. Então, te agradeço por trazer com simplicidade, facilitar a nossa rotina, tanto com os olhos quanto com os acupontos. Sim, dá para dizer que foram várias mini aulas aqui dentro dessa live. Super agradeço. Só para reforçar, teu arroba, fala aí para o pessoal, é o andreia.naturoterapia. Isso. Para poder também consultar pelo da Raquel. Isso mesmo, colocou o link de qualquer uma das equipes, das meninas da equipe. E no meu também vai ter lá, tá? Se dá o meu link embaixo do meu nome lá, tem um link que é só clicar lá, vai direto para o WhatsApp da nossa secretária. Então aproveitem, pessoal, façam um bom uso dos óleos essenciais. É sempre bom poder ter uma orientação, assim, para a gente aproveitar, ter a máxima da experiência dos óleos essenciais, da aromaterapia, fazer um uso seguro, consciente, para ser mágico mesmo, ser transformador. Andréia, muito obrigada. Fiquei muito... obrigada, Dari. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nossa, todo o prazer do mundo mesmo estar aqui com você e dividindo tudo isso. Que ajude muitas mães e muitas crianças, né? Sim, com certeza vai sim. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar sua curtida, seu comentário, se vocês querem mais sobre o universo dos óleos essenciais e das crianças. Então, escrevam aqui para mim. Beijo grande, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.